Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que você do outro lado também esteja bem. E hoje tirei mais um tempinho para a gente falar um pouquinho a respeito da Bíblia. E hoje a gente vai falar a respeito de um tema muito importante, às vezes muito mal compreendido no dia de hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da morte, a verdade bíblica a respeito da morte. Dia dos finados estão chegando e eu sei que você tá com muita saudade daqueles entes queridos que você perdeu. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito desse assunto, né? E a gente vai ver que tem uma esperança maravilhosa registrada aqui na Bíblia, uma promessa linda para cada um de nós e também para aquelas pessoas que já morreram, tá bom? E desde já eu peço a você, se você ainda não é inscrito no meu canal, que você possa se inscrever aqui embaixo. Vai ter um botão escrito inscreva-se, você vai lá, clica nele, clica no sininho também, ativa as notificações para todas as vezes que eu estar colocando um vídeo novo no canal. Tá chegando a notificação para você, você assistindo, compartilhando e transformando esse canal em um canal de bênção na vida de outras pessoas, tá bom? E antes da gente ler um texto bíblico, a gente começar a ler na Bíblia, eu queria pedir para você, se você pudesse, se você fizesse uma oração comigo, tá bom? Vamos pedir o auxílio do Espírito Santo, que sem ele a gente não vai conseguir entender, tá bom? Querido Senhor e amado Deus, nesse momento estamos aqui com a Tua Bíblia, com a Tua Palavra. Nesse momento vamos falar um pouquinho a respeito de um tema muito importante nos dias de hoje e que o Senhor possa falar ao nosso coração e que possamos compreender esse tema. Por isso queremos te pedir a Tua presença nesse momento, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. E para a gente entender, a gente tem que ir lá no princípio, né? Lá em Gênesis, no capítulo 2. Mas antes, você já ouviu falar aquele tipo de pessoa que fala assim, que as pessoas quando morrem acabam postando nas redes sociais, e eu mesmo tô cansado de ver isso, acaba postando nas redes sociais, cuida de nós daí de cima, olha por nós, cuida de nós, da nossa caminhada, enfim, várias coisinhas assim. E tem pessoas também que acreditam que as pessoas que acabam morrendo vão direto pro céu. Tem outras que acabam julgando por si só, também falando que aquelas pessoas, algumas delas vão pro inferno, porque foram má pessoas aqui na Terra, e já foram direto pro inferno, entendeu? Foram direto pro céu, direto pro inferno. Existem aquelas pessoas que acreditam que ficam num lugar intermediário, no purgatório, por um seio do Abraão, passando por uma espécie de julgamento ali, sofrendo e tudo mais. Existem aquelas pessoas que acreditam que a alma fica vagando por aí, assustando as pessoas. Enfim, existem várias crenças. Existem também aquelas crenças daquelas pessoas que acreditam na reencarnação, que uma pessoa que nasce hoje pode ter sido uma pessoa que viveu há 100, há 200 anos atrás. Inclusive eu vi nas redes sociais um menino que nasceu, né, e ele tinha sido um soldado, parece, lá da guerra, não sei quantos anos atrás, e descrevia claramente um avião, o míssil ali, descrevia as pessoas que estavam com ele no avião, e aquela criança tinha morrido há não sei quantos anos atrás, numa guerra. Então, para você ver como que Satanás ele trabalha atrás de tudo isso, usando determinadas pessoas, determinadas situações para enganar as pessoas. E a gente vai ver que isso não tem respaldo bíblico. Isso é artimanha de Satanás, e a gente tem que abrir o nosso olho a respeito disso. Porque Oséias no capítulo 3, no verso 6, diz que o povo de Deus tem sido destruído por falta de conhecimento. Então, eu queria ajudar você e ajudar a mim mesmo, a gente se aperfeiçoar mais no conhecimento da palavra de Deus. Então, a gente vai ler hoje, vamos começar lendo Gênesis no capítulo 2, no verso 7, para a gente começar a entender a respeito desse tema. Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, já aqui de cara a gente já entende uma coisa. Não temos uma alma. Nós somos uma alma. Então, existem pessoas que acreditam que nós temos um corpo, uma alma, né? Aquele fantasminha nosso que sai, fica vagando por aí, vai direto pro céu, pro inferno, enfim. E existem aquelas pessoas que acreditam nisso. Mas a Bíblia é clara em dizer que não temos, nós somos uma alma. Deus, quando pega lá o boneco de barro, ele é apenas um boneco de barro. E quando ele pega o seu poder, que é o fôlego de vida, que é a vida que veio dele,
e sopra nas narinas daquele boneco de barro, já não é mais um boneco de barro. Então, o boneco de barro, mas o fôlego de vida, a Bíblia é clara em dizer, passou a ser uma alma vivente. Então não era, agora é uma alma vivente. Então isso é bem claro na Bíblia. Deuteronômio capítulo 10, no verso 22, também diz assim: com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Então Moisés ali está falando, né, se referindo a pessoas como almas, 70 almas. Então, não temos uma alma, somos uma alma. Então, a gente pode pensar também, tá, se nós somos uma alma, a alma morre? Claro que morre. É simples. Eu morro. Você morre. Nós morremos, né? Então, se a gente morre, a alma morre, porque nós somos uma alma. E Ezequiel no capítulo 18 diz assim: eis que de todas as almas são minhas, né? Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, nós pecamos? Pecamos. Como consequência disso, não era para nós morrer. Mas como os nossos primeiros pais pecaram lá no Jardim do Éden, como consequência, todos nós vamos morrer. Até porque eles morreram. Então, como consequência do pecado, nós vamos morrer. Então, se nós vamos morrer, uma alma morre. Uma alma não fica vagando por aí igual é ensinado nas redes sociais, na televisão, nos desenhos animados, nas séries de Netflix, nos filmes. Não é dessa maneira. A Bíblia é clara em dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Todos nós pecamos, encarecidamente somos e destituídos estamos da graça de Deus. Estamos da graça de Deus. Então, necessitamos de Jesus. Necessitamos conhecer mais a respeito desse tema para a gente não ser enganado. Então a Bíblia é clara em dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Mas aí você pode me dizer assim, tá, mas de onde que surgiu então essa ideia de que a alma nunca morre? A alma fica vagando por aí, a alma vai ficar eternamente queimando no inferno, ou a alma vai ficar passando por todas essas coisas que é ensinado aí nas mídias. Quem inventou isso, sabe quem foi? Acompanhe comigo, Gênesis no capítulo 3, no verso 4. Ali diz assim: então a serpente disse à mulher, a Eva, é certo que não morrereis? Né? Porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a serpente fez uma pergunta para a mulher: quem foi que disse que vocês não vão morrer? E a mulher disse: foi Deus. Deus disse. Mas a serpente diz assim: é certo que vocês não vão morrer. Então a serpente está dizendo para Eva lá no princípio. Ela quis enganar e enganou Eva e disse assim: vocês não vão morrer. A alma não morre. Vocês não vão morrer. Então quem inventou essa doutrina, esse ensinamento de que a alma não morre, foi a serpente. Foi Satanás, através da serpente, utilizando a serpente para falar com Eva lá no Jardim do Éden. Isso passou de geração em geração, anos após anos, e hoje chega nos dias atuais com esses ensinamentos absurdos de que a alma não morre, que a alma fica vagando, que a pessoa fica perambulando, puxando a perna do outro, e fica cuidando de outras pessoas lá de cima do céu. E isso não existe. Então, isso a Bíblia é clara em dizer que não existe. Então, quem inventou isso foi Satanás. Então, isso vem de Satanás. Necessitamos abrir os nossos olhos. Então, aí você pode perguntar assim para mim: mas então o que acontece quando uma pessoa morre? Se for para João, no capítulo 11, do verso 11 a 14, a gente vê que Jesus comparou a morte de Lázaro com um sono. Para a gente entender, a gente tem que ir para Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 7, que diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então é simples. O que acontece quando uma pessoa morre? O corpo vai se transformar em pó, vai voltar para o pó, que é a terra. E o espírito, que é o fôlego de vida, vai voltar para Deus. Entendeu? Então não existe
a Bíblia não ensina que o corpo volta ao pó, o espírito volta para Deus e a alma fica vagando. Não existe, porque a alma somos nós, no conjunto das duas coisas. A alma é nossa consciência, nossa razão, nossa visão, nossa audição, nosso tato, olfato, enfim. A alma somos nós. E quando a gente morre, tudo isso se encerra. Dá uma pausa. Você sabe quando você pausa uma música ou um vídeo? Fica parado, estacionado, entendeu? Outro texto muito interessante é Eclesiastes no capítulo 9, no verso 5, que diz assim: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles terão recompensa, porque a sua memória já jaz no esquecimento. Então esse texto aqui não tem o que questionar. Esse texto aqui é outro texto super claro que diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Os mortos, quando morrem, a sua memória fica entregue ao esquecimento. A sua memória fica pausada. Como se você pausasse aqui esse vídeo nesse momento. Fica pausada. Então, eles não sabem, não ouvem, não pensam, não andam, não assustam ninguém. Estão descansando, com a vida pausada, na sepultura, mortos e sepultados. Jó no capítulo 7, no verso 9, diz: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem no lugar onde habita, ou conhecerá jamais. Então não existe. Não existe. Você que está do outro lado e você acredita que as pessoas ficam vagando, que as pessoas vão para uma espécie de purgatório, vão para o seio de Abraão, que as pessoas estão no céu cuidando da gente, não existe. A sua memória está entregue ao esquecimento. Nunca mais tornará a subir da sepultura. Nunca mais tornará a voltar para sua casa. As pessoas estão pausadas no tempo, descansando na sepultura, aguardando a volta de Jesus Cristo. Então eu queria dizer algo para você nesse momento. Você aí que acredita que em todas essas coisas que a gente comentou aqui, Deus, Ele tem uma promessa maravilhosa para cada um de nós. Ele tem uma promessa para aquele ente querido que você perdeu, para aquele vô que você perdeu, para aquela avó que você perdeu, para aquele tio, para aquela mãe, né? Você que perdeu uma pessoa recentemente, você que está pensando em fazer uma visita ao túmulo, né, nessa segunda-feira. Sabe, Deus deixou uma promessa na Bíblia. E você pode não confiar em mim, no que eu estou te dizendo nesse momento, dos textos que a gente está estudando nesse momento. Mas você tem que acreditar na palavra de Deus. Porque Deus não falha, Deus não muda. E se Deus diz que não temos uma alma, a gente somos uma alma. Se Deus diz que não ficamos vagando por aí. Se Deus diz que os seres humanos, quando morrem, vão direto para a sepultura, não pensam, não andam, não falam. A sua memória está entregue ao esquecimento, você tem que aceitar. Em João, no capítulo 5, no verso 28, ali Deus deixa uma promessa maravilhosa para a gente. Para aquelas pessoas que não sabiam das coisas que a gente está estudando aqui hoje e hoje sabe. Deus deixa uma promessa para cada um de nós. Ele quer de alguma maneira dizer para você que há uma esperança para aquelas pessoas que você perdeu, que morreram, que você tem saudade, que você almeja tanto ver. E a esperança é Jesus. E Jesus, ele deixa uma promessa em João no capítulo 5, no verso 28, que diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a minha voz e sairão, os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida e os que tiveram praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, eu queria dizer para você que tem saudade daquela pessoa que já faleceu, daquele ente querido do teu pai, da tua mãe, dos teus amigos, dos teus irmãos, você pode ter certeza que a Bíblia é clara em dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. Então essa morte que a gente conhece, a gente não tem que temer. E a gente também não tem que ficar com essas crenças que
implantam na nossa mente através de redes sociais, televisão e tudo mais que a gente já falou aqui, a gente não tem que ficar com isso e achar que isso é certo, porque não é certo. A Bíblia é clara em dizer que aquele ente querido que você perdeu está descansando, está na sepultura. Da mesma maneira que os patriarcas da Bíblia, que os profetas, que os apóstolos, da mesma maneira que o seu avô, com sua avó, todos os seus antepassados estão na sepultura. E todos eles estão aguardando a volta de Jesus. Todos eles. Mateus, Marcos, Paulo, João, Pedro, todas elas estão sepultadas e nenhuma delas pode interceder por cada um de nós, a não ser Jesus. Nós só temos um ser que pode interceder por mim e por você lá no céu, e esse é Jesus. A Virgem Maria não pode interceder, porque ela está sepultada, ela está aguardando o seu filho retornar nas nuvens do céu para poder ressuscitar ela e a cada uma daquelas pessoas que já morreram. Não existe respaldo bíblico, a Bíblia não ensina que Maria foi para o céu. A Bíblia não ensina que o apóstolo Paulo foi para o céu. A Bíblia não ensina que Mateus, São Marcos, Pedro, João, o apóstolo João foi para o céu. A Bíblia ensina que estão mortos, sepultados. A sua memória está entregue ao esquecimento, estão aguardando a volta de Jesus. Então nenhuma dessas pessoas pode interceder por mim e por você, a não ser Jesus. Se as pessoas ensinam isso, estão ensinando uma mentira. E essa mentira vem lá do Jardim do Éden, lá da serpente, quando ela diz que a gente não ia morrer, que a nossa alma é imortal, que a gente iria viver eternamente. E a Bíblia fala também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16, e ali tem uma promessa também maravilhosa, registrada aqui nesse livro. Ali é dito assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerás dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sabe, eu queria que você entendesse através desse estudo, desse vídeo, através dos textos que a gente leu, que essa promessa maravilhosa que Deus tem feito para cada um de nós, que ainda que a gente morra, ainda que a gente passe por tribulações nesse mundo, ainda que a gente passe por problemas, Deus vai ressuscitar. Dada a voz e tocada a trombeta, Deus vai fazer com que cada um de nós, os nossos entes queridos, cada um daquelas pessoas que têm perdido sua vida e ainda vão perder sua vida, porque muitos ainda vão morrer, vão ressuscitar. A Bíblia é clara em dizer que os mortos em Cristo Jesus vão ressuscitar primeiro. Sabe, um dos lugares mais bonitos que eu penso, pela ocasião da volta de Jesus, que vai ser o cemitério. Porque a Bíblia descreve um grande terremoto, e a Bíblia fala que as sepulturas vão se abrir. Os mortos em Cristo Jesus vão começar a ressuscitar. E você imagina ali aquele cenário lindo da sepultura se abrindo, os mortos em Cristo Jesus abrindo os teus olhos, os seus corpos se reconstruindo. O apóstolo Paulo fala que no abrir e fechar de olhos a gente vai ser transformados. Então imagina aquelas pessoas pela ocasião da volta de Jesus acontecendo tudo isso, que cenário maravilhoso. A Bíblia fala que Jesus ele vai vir das nuvens do céu com milhares e milhares de anjos, trocando trombetas, anunciando que Jesus está voltando. Então, sabe, eu queria deixar para você aqui nesse vídeo uma grande esperança. A esperança é que Jesus está voltando. E Satanás, em 1 Pedro, no capítulo 5, ali é dito que Satanás está como um leão rugindo, buscando a quem devorar. Então eu não quero, e Jesus não quer que você seja enganado. Talvez você pode parar e falar assim: Rodrigo, existem muitas pessoas que vê espíritos, existem muitas pessoas que vê o seu pai dentro de casa, vê a sua mãe, acabam conversando com elas e choram e clamam, não entende.
acaba passando por intermédio de uma pessoa acaba incorporando um ente querido, você acaba conversando com outra pessoa. Existem inúmeras situações. Mas eu queria dizer para vocês que 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 13, ali é dito que Satanás ele pode se transformar em um anjo de luz. Satanás ele pode incorporar pessoas que já faleceram. Satanás ele pode transformar uma pessoa que você amou lá no passado e fazer com que essa pessoa que morreu apareça para você, converse com você, fale coisas para você. Você vai ficar tão emocionado, tão acreditando naquilo que os teus olhos estão vendo, que você vai começar a acreditar naquilo. E você vai jogar por terra tudo aquilo que a Bíblia diz. Então a gente precisa fazer uma escolha. A gente fica do lado de Deus, que é do lado da Bíblia, ou a gente fica do lado da doutrina que a serpente pregou lá em Gênesis no capítulo 3, no verso 4. Então eu queria fazer um apelo para você. Se você nesse momento não conhecia a respeito desse tema, você era uma pessoa como eu era, encarava as coisas tudo superficialmente, as coisas que as pessoas dizem, as coisas que você via nas redes sociais, na televisão. E hoje você está tendo esse conhecimento, essa oportunidade. Eu queria convidar você nesse momento a negar todos os conhecimentos que você teve e ficar com a Bíblia. Nesse momento você tem a oportunidade de falar para o Senhor: Senhor, eu quero ficar do teu lado. Eu quero entender das promessas que o Senhor tem feito para mim. E eu quero conhecer mais de Jesus, eu quero conhecer mais do Senhor. Eu quero ver meu avô, minha avó, meu tio, minha tia. Mas eu acredito que a gente só vai ver eles através da volta de Jesus, pela ocasião da volta de Jesus, pela ressurreição do justo, que já morreram. Então eu queria convidar você nesse momento, você que aceita essa proposta de ficar ao lado de Jesus, ao lado da palavra de Deus, a fazer uma oração comigo nesse momento. Então que você possa fechar os seus olhos e junto a gente vamos orar e vamos entregar tudo isso nas mãos de Deus. Querido Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, queremos aqui em espírito de gratidão, em espírito e em verdade, te entregar as nossas vidas, entregar a nossa alma, que é a totalidade, a junção do teu fôlego de vida com o barro, entregarmos em tuas mãos, para que o Senhor possa fazer diante das nossas vidas a tua vontade. Aceita, Senhor, a nossa adoração nesse momento. Aceita o nosso clamor nesse momento. Ajuda o teu filho e a tua filha, que através desse momento conheceu a verdade bíblica a respeito desse tema. Que possamos acreditar mais e mais no Senhor e crermos que todas aquelas pessoas que morreram um dia vão ressuscitar. O Senhor deixou isso na tua palavra. E pela ocasião da tua vinda, todos nós um dia podemos e temos uma oportunidade de reencontrarmos as pessoas que nós amamos. Que o Senhor possa confortar o nosso coração, abençoar todas as pessoas que estão sofrendo por ocasião da perda de um ente querido, e que possamos juntos sermos uma família e alcançarmos um dia a vida eterna e morarmos com o Senhor, onde não haverá mais pranto, nem dor, nenhum tipo de separação e nenhum tipo de mal e de sentimento ruim. Fique conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.